Ainda falando sobre o Mestre dos Mestres, nesse vídeo vamos aprender com alguns exemplos conhecidos na Bíblia um pouco mais sobre perdão, humildade, preconceito e uma visão salvadora. Vamos? Olá, irmãos e irmãs, mais uma vez estamos aqui no canal Farol 7. Eu sou Sami Paiva e o vídeo de hoje, como eu já falei na introdução, vai falar sobre 4 exemplos bastante conhecidos da Bíblia. O texto em destaque de hoje a gente vê lá no livro de Marcos, no capítulo 10, versículo 52, que fala assim: Então Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. Esse versículo aí é quando lá na cidade de Jericó, o cego Bartimeu ele foi curado e aí ele passou a seguir Jesus. Vamos lá. Quem nunca pecou, que joga a primeira pedra. Essa frase famosa do capítulo 8 do Evangelho de João nos lembra que nós, seres humanos, temos uma coisa muito em comum. Todos nós somos pecadores. Ela nos deixa em um patamar de igualdade. Mas eu não quero deixar ninguém para baixo com essa lembrança. Para falar a verdade, a intenção é que todos se conscientizem que ninguém é melhor do que ninguém aqui na Terra. Todos somos iguais. E que só há uma pessoa que nunca pecou e por isso é o único que pode nos guiar, é o único que pode nos liderar. Quem é essa pessoa? Isso mesmo, Jesus Cristo. Por isso que ele é o mestre dos mestres e merece toda a nossa atenção. Ok? Depois que Adão e Eva pecaram, sabemos que o rumo da humanidade saiu dos trilhos. E eu não digo depois como milhões de anos depois, não. Eu digo depois como um segundo depois do pecado, imediato. Assim que o pecado entrou no mundo, Eva quis compartilhar o pecado, Adão quis ocultar o pecado, sentiram um medo e quiseram se esconder da presença de Deus, botaram a culpa um no outro. Percebam que seus comportamentos mudaram completamente. O pecado foi responsável por todos esses sentimentos ruins no mundo. Medo, ódio, mentira. E no meio de todo esse alvoroço singular, naquele ponto da eternidade, Jesus fez uma pergunta incomum a um Deus onisciente. Onde estás? É claro que Deus sabe de tudo. Então, quando ele fala onde estás, ele, na verdade, estava ajudando Adão a perceber qual a sua atual e desfavorável situação por causa do pecado, conduzindo ao arrependimento e, em seguida, aos caminhos de Deus novamente. Geralmente nós, cada vez que pecamos e não pedimos perdão a Deus para voltarmos à sua presença, vai ficando cada vez mais difícil de voltar à presença de Deus. Deus sempre está nos dizendo onde você está, com a intenção de que voltemos à sua presença, como nesse caso de Adão. E aqui eu abro um parêntese muitíssimo importante. Não podemos rejeitar esse chamado de Deus, pois cada vez que o escutamos e decidimos rejeitar esse chamado para voltarmos à sua presença, nos afastamos mais e mais dele. E assim vai ficando uma coisa progressiva, até um ponto onde você não escuta mais, não sentindo mais a necessidade de arrependimento, perdendo assim, infelizmente, a salvação. Esse foi o pecado que os fariseus cometeram contra Jesus quando lemos Mateus 21, Marcos 3, Isaías 63, Lucas 12, vários textos. O pecado contra o Espírito Santo. Rejeitaram tanto o onde estás do Senhor que se tornaram inimigos de fato de Deus. Em vários momentos de nossas vidas, Deus sempre puxa a nossa orelha para voltarmos para a sua presença. Fiquemos atentos a isso. E da próxima vez, você que está um pouco afastado de Deus, escutar o chamado de volta, volte. Amém? Deus é amor, mas não se esqueça que Ele também é justiça. É por isso que temos que ter o hábito de orar a Deus pedindo perdão todos os dias, para não nos afastarmos assim de Deus. Porque é isso que o pecado faz, nos afasta de Deus. Ore pedindo perdão todos os dias e logo em seguida peça que o Espírito Santo lhe preencha para que você fique firme na fé, fortalecendo a sua armadura e te deixando pronto para a batalha. Amém? Adão tentou se esconder, Jacó ele tentou fugir. Cada um com suas reações em relação ao pecado. Cada um sabe o sofrimento que suporta por causa do pecado que cometeu. Toda vez que Adão via uma folha murchar, uma vítima de sacrifício ou uma pessoa brigando com a outra,
ele sentia uma dor no coração, porque ele sabia que tudo aquilo era por causa dele. Imagine quando ele viu a comunidade que descendeu de seu filho Caim fazendo armas para ferir e oprimir os seus próprios irmãos. Um terror em uma escala maior do que foi enterrar seu próprio filho Abel morto pelo irmão. Pesado, né? Mas agora imagine suportar isso por quase 1000 anos, que foi o tempo que Adão viveu. Eita, você já se imaginou nessa pressão? Difícil, né? Irmãos, cada um tem sua cruz. E Deus só nos dá aquilo que podemos suportar. Ele não comete injustiça e nem está de marcação com ninguém aqui na terra. Pode ficar tranquilo. Sim, mas voltando aqui falando de Jacó. Jacó tinha planejado um esquema com sua mãe e enganou seu pai e seu irmão. Teve que fugir de sua terra para a casa de seu tio, porque seu irmão estava feito girar, doido para matar ele. No caminho para a casa do seu tio, zonzo ainda, ele refletiu no que ele fez. Jacó, ele tinha se arrependido do pecado que cometeu, mas não conseguiu ficar tranquilo em relação ao mal que tinha causado. Ele não conseguia usufruir da paz que Deus dá a cada um de seus filhos. Por isso, ele pôs em sua cabeça que tinha que, depois disso, levar uma vida de tribulação até recuperar o favor de Deus. Foi o que acabou acontecendo. Mesmo Deus aparecendo para ele e dizendo que estava com ele, na visão da escada para o céu, que ele teve bem antes de chegar na casa do tio, ele ainda não encontrou a paz em seu coração. Essa é outra reação que o pecado promove. O inimigo, ele fica dizendo, tem jeito não, mano. Deus só vai te perdoar quando tu pagar cada centavo. Muitos vão por esse engano, mas vemos na Bíblia que Deus não abandona seus filhos em nenhum momento. E Ele não quer nenhum pagamento pelo seu pecado. Por isso que Deus apareceu a Jacó antes da sua jornada de sofrimento e não depois. Sabemos que nada compra nosso perdão. Nossa salvação, nosso perdão, só Jesus pôde comprar com seu preciosíssimo sangue imaculado. Não é a doação das chaves de sua BMW, nem das chaves do apartamento que você comprou na zona norte da cidade, ou financiamento da reforma de sua igreja, ou permanecer casada depois de ser traída e agredida. Não é embarcar numa cruzada religiosa, não é ficar horas e horas rezando e fazendo jejum, não é se afligir com automutilação e nem sacrificando a vida de outro ser vivo. O único jeito de conseguir ter seu pecado perdoado é se arrepender, confessar e pedir perdão a Jesus Cristo. O único jeito. E não como os exemplos que eu acabei de citar. A única solução para o pecado? Jesus. Amém? Antes de concluir sua missão aqui na Terra, o mestre dos mestres tinha que ensinar uma lição importantíssima e fundamental aos seus discípulos. O judeu era muito nacionalista, e isso seria um empecilho na pregação do Evangelho a todas as nações. Saindo um pouco de seu itinerário, quase 120 quilômetros, Jesus leva seus discípulos a Tiro e Sidom, pois lá haveria uma situação onde eles iriam aprender que o reino de Deus é para todos, e não só para os judeus. Tal situação seria curar a angústia de uma mãe sedenta pela presença de Deus. Nessa região havia uma tensão entre estrangeiros gregos e fazendeiros judeus. E naquele ano, João Batista tinha sido assassinado por Herodes, o que ameaçou o ministério de Jesus, pois ambos compartilhavam do mesmo interesse, que seria o reino de Deus. Jesus já não andava mais com tanta liberdade como no começo de seu ministério. Mesmo tentando ser discreto, a mulher Ciro-Fenícia, que era o motivo por que Jesus estava ali, acabou encontrando Jesus. Então, começa a lição para ambas as partes. O relato está em Marcos 7, do versículo 24 ao 30. Fala assim, Jesus saiu daquele lugar e foi para os arredores de Tiro e de Sidom. Entrou numa casa e não queria que ninguém o soubesse. Contudo, não conseguiu manter em segredo a sua presença. De fato, logo que ouviu falar dele, certa mulher, cujo filho estava com um espírito imundo, veio e lançou-se aos seus pés. A mulher era grega, Ciro-Fenícia de origem, e rogava a Jesus que expulsasse de sua filha o demônio. Ele lhe disse, deixe que primeiro os filhos comam até se fartar, pois não é correto tirar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ela respondeu, sim, Senhor, mas até os cachorrinhos, debaixo da mesa, comem das migalhas das crianças. Então ele lhe disse, por causa desta resposta, você pode ir, o demônio já saiu da sua filha. Ela foi para casa e encontrou sua filha deitada na cama e o demônio já o tinha deixado.
Todos aprenderam, de perspectivas diferentes, que qualquer pessoa, sem distinção, pode receber as bênçãos do reino do céu. Porém, a situação da mulher estrangeira e como ela lidou com o mestre, dando um exemplo de humildade e persistência, foi o instrumento usado por Deus naquela ocasião. O mestre preparou tanto os estrangeiros a irem ao encontro dele, como preparou os apóstolos a irem ao encontro dos estrangeiros. E assim, a propagação do evangelho a todas as nações seria possível. Então, não teria que existir preconceito. O reino de Deus são para todas as pessoas. Depois do episódio da mulher estrangeira, Jesus se dirigiu para Jerusalém. Como já falei antes, o clima estava muito tenso. Herodes já tinha silenciado João Batista e a próxima preocupação das autoridades locais era Jesus. Todo esse cenário, política, revolução, profecia, deixou os discípulos de Jesus confusos, o que acabou cegando eles a algumas verdades espirituais. Daí vem a próxima lição do mestre dos mestres. Em Jericó, a caminho de Jerusalém, pronto para concluir sua missão, Jesus cruza seu caminho com o caminho de um cego chamado Bartimeu. Enquanto os discípulos estavam cegos sobre o que realmente importava, Bartimeu estava convicto de sua necessidade, que era seguir o mestre. Não, pera aí, Samir. Mas o que Bartimeu mais desejava não era enxergar de novo, não? Bartimeu queria ver sim, lógico. Mas perceba que assim que ele foi curado, em vez de ir para sua casa, ver sua família ou filhos, ou ir para qualquer outro lugar, o que é que ele fez? Ele seguiu Jesus. Ele era cego, mas a sua visão espiritual é exemplar. E o gesto de Bartimeu, com certeza, influenciou muitos seguidores de Cristo naquele momento e ainda influencia nos dias de hoje. Às vezes a gente reclama por uma certa deficiência em nossa vida, e eu não estou falando de uma deficiência física não, mas pode ser deficiência social, geográfica, aquisitiva, qualquer deficiência. Mas não percebemos que muitas vezes essa tal deficiência nos ajuda a enxergar uma coisa mais eterna, tipo a vida eterna. Talvez essa deficiência te mantenha nos caminhos de Deus. No caso do Bartimeu, se ele não fosse cego, será que ele ainda seria um exemplo nas Sagradas Escrituras? Mas trazendo para os nossos dias, se você não tivesse a sua cruz, será que você estaria ainda nos caminhos de Deus? Nada contra os milionários, mas, por exemplo, se eu fosse um e não necessitasse de nada, né? E não orasse a Deus pedindo ajuda para resolver meus problemas, será que eu estaria no caminho de Deus hoje? Por isso que temos que ser gratos por todos os caminhos que Deus nos colocou, que nos levaram até Ele. Não importa se foi difícil, se foi sofrido, o que importa é que esse caminho nos levou até Jesus. Que nem o exemplo do ex-cego Bartimeu. O resto realmente é resto. Amém? É claro, pessoal, que existem vários e vários ensinamentos que a Bíblia pode dar, mas hoje a gente frisou só esses 4. Só esses 4 não, né? Essas 4 pérolas importantes. O vídeo então fica por aqui. Mais uma vez eu digo que se você gostou, se você achou interessante, dá um like, compartilha para os seus contatos. Assim você vai estar ajudando outras pessoas a conhecer o Evangelho. Amém? Fiquem com Deus e até a próxima semana.